E avançaram muito mais que o Brasil, investindo de fato em educação, com dados, com evidências, e não com blá 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 e esconder dados. Gente, eu lembro de o que nós enfrentamos no Ministério da Educação, inclusive. Eu lembro dinheiro vivo dentro de pneus de carro, mas lembro também do escândalo do ouro, das barras de ouro, da compra de Bíblia, tudo isso que aconteceu naquele ministério. O ministério que, em determinado momento, queria colocar as universidades públicas como inimigas da nação e que fez um processo de asfixia das universidades públicas, dos institutos federais. Institutos federais que agora no governo Lula, há a previsão de construção de por volta de 100 institutos federais. Aqui em Brasília, 2 novos institutos federais, pelo governo Lula. Mas também lembro que não tinha a poupança chamada de pé de meia, que é para possibilitar que os alunos fiquem nas escolas. Nós temos por volta de 4 milhões de alunos e alunas que estão com o pé de meia enfrentando a evasão escolar. Aqui no Distrito Federal, mais de 40 mil estudantes. E aumentou no governo Lula educação em tempo integral. Aumentou, deputado Janones, também no governo Lula, educação técnica. Portanto, você tem números, e é preciso que a gente se paute nos números, entendendo que a educação é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, ou pela consciência de nação. Tem razão a canção que diz que é na sala de aula que nós construímos um cidadão, uma cidadã, e também se tem construção de concepção de nação. Por isso é inadmissível que nós tenhamos aqui o governo do Distrito Federal absolutamente insensível para as reivindicações de orientadores, orientadoras, de professores e professoras que devem realizar uma assembleia na próxima semana, a semana depois da Semana Santa, para poder deliberar os caminhos da luta. E digo isso, deputado João Daniel, porque nós temos aqui em Brasília o governo do Distrito Federal, através do Banco de Brasília, querendo comprar um banco falido, o Banco Master. Vai ser realizada, inclusive, uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação desta casa. Um banco que houve uma oferta, segundo a imprensa, pelo BTG, de ser comprado por R$1. Que a Caixa Econômica, ao analisar a possibilidade de comprar títulos deste Banco Master, abriu mão e disse que não ia comprar, não era um bom negócio. E o BRB, um banco que deveria estar aqui, sendo agente de crédito produtivo, instrumento de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da nossa cidade, está comprando este banco com ativos apodrecidos. Um banco que carrega uma carteira de precatórios muito grande. E eu até penso, por que o governador, que é advogado trabalhista e que lida muito com precatórios, tem tanto interesse de assumir precatórios do Banco Master? E, aliás, numa contradição, porque o presidente do banco disse que não vai assumir os precatórios. E o governador do Distrito Federal disse não, vai assumir os precatórios. Mas 2 bilhões é que o BRB está querendo colocar no Banco Master e não vai ter o controle acionário do banco. E veja, por que não negocia com os professores e orientadores? Por que não negocia com os profissionais de educação que são fundamentais para o crescimento da própria cidade? Não dá para confiar em nenhum governador que despreza a educação. Nenhum governador. E aqui nós vamos ver, ao mesmo tempo que você tem o governo Lula fazendo obras fundamentais para a cidade, como a duplicação da 080 aqui em Brasília, a BR, mas também como a urbanização do setor de Chácara Santa Luzia na estrutural, e nós vamos ver aqui o governo do Distrito Federal se recusando a tirar o ICMS da cesta
cesta básica, ou seja, se recusando a ter uma ação para diminuir o preço dos alimentos para a população de baixa renda. O mesmo governador que diminuiu impostos para quem tem muito dinheiro no Distrito Federal. Também ele diminuiu impostos, mas para a população do Distrito Federal ele não quer tirar o imposto ICMS que aumentou aqui no Distrito Federal. Ele sugeriu à Câmara o aumento do ICMS e se recusa a tirar o ICMS da cesta básica. É inadmissível que nós tenhamos isso no Distrito Federal. Fica aqui a minha indignação com o fato de que o Supremo Tribunal Federal, além de tomar decisões abusivas e ilegais, não subsidia a defesa com os dados que ela pede e que são seus de direito, para proteger aos seus ministros abusadores de autoridade. Mas o tempo chegará em que pagarão pelos seus crimes. Nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. O Brasil passou por um período de muitas ameaças que se iniciou no início do segundo mandato eleito democraticamente da presidenta Dilma, quando houve toda uma articulação de setores empresariais conservadores do Brasil que movimentaram forças conservadoras dentro do Congresso Nacional para preparar todo aquele golpe que vai se consolidar com autorização no dia 17 de abril de 2016 nesta casa. Reconhecido por todos hoje como um golpe e não como um impeachment. Reconhecido por todas as pessoas sérias de que foi apenas uma perseguição política para mudar o curso do Brasil. O Brasil vinha com um grande projeto de desenvolvimento econômico, social, que as taxas de desemprego eram as menores da história, que todos os grandes projetos e articulações para o desenvolvimento nacional com justiça social vinham sendo implementados, e o Brasil conhecia pela primeira vez na história uma mulher governando este país e fazendo a história deste país. Passamos 2 governos, um pelo golpe Temer e um por motivo de que se retirou uma candidatura legítima a partir de um golpe do judiciário, que foi a perseguição e que foi a prisão arbitrária, comprovada, contra o presidente Lula, a maior liderança da história deste país, e que, portanto, aquela eleição passa a ser uma eleição onde as forças conservadoras e grande parte do judiciário brasileiro foi conivente para dar a vitória a Bolsonaro. 4 anos, o Brasil passa sem nenhum projeto. O Brasil volta ao mapa da miséria, da fome, da desesperança. Pesquisas mostram que mais de 70% da juventude, na época e no governo Bolsonaro, não tinha esperança no Brasil. O Brasil passava a ser um país do ódio, da arrogância, da prepotência, do uso do poder econômico e político para um projeto de interesse próprio, alinhado com grupos fascistas de extrema direita. Hoje nós vivemos um novo momento, um momento onde o presidente Lula e as forças democráticas e populares retomam este país. E eu fico olhando
esse discurso do pedido da anistia. Anistia de quê? Anistia para quê? O Brasil só retomou um novo projeto com o presidente Lula por conta da democracia. Nós só estamos neste parlamento por conta de que não houve o golpe, porque o golpe preparou o assassinato do presidente Lula, preparou o assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin, preparou o assassinato de Alexandre de Moraes, que presidia o TSE. Há um cronômetro de atos e de ações. 12 de dezembro, quando o presidente Lula vai receber a sua diplomação, Brasília vira um caos, tenta-se destruir e explodir o prédio da Polícia Federal. Depois vem a história e a bomba para a explosão do aeroporto de Brasília. E vem várias outras ações. Não estamos falando dos acampamentos feitos na frente dos quartéis espalhados pelo Brasil. Criou-se um terror para se inviabilizar a democracia. Não era o governo do presidente Lula, era barrar a democracia. E, portanto, 8 de janeiro se concretiza o ato que deveria ser a tomada dos 3 palácios para criar um clima de que o Brasil passava por um problema gravíssimo e de que a única saída seria os militares voltarem a governar este país. O que se quer com a anistia, o que se quer com a PEC da anistia é dizer que não houve nada, é dizer que uma cabeleireira usou um batom para pintar o símbolo da justiça na frente da Praça dos Três Poderes, que as senhoras estavam aqui, algumas enganadas. Não se trata disso. Se trata de um golpe preparado neste país. E que se nós tivéssemos tido o golpe, nós não estaríamos aqui. Portanto, é preciso que esse debate e que esta pauta não entre no Congresso Nacional. E eu espero que o presidente da Câmara, que já se pronunciou pelo menos algumas vezes, não paute este tema. O Congresso Nacional precisa tratar que todos os golpes neste país, incluindo os golpistas de 8 de janeiro, sejam punidos pela nossa Constituição Federal, sejam punidos com os rigores da lei, para que o Brasil não volte a ter ditadura, para que o Brasil continue sendo uma nação livre, justa, soberana. Hoje a nossa juventude, deputada Érica, volta a ter esperança. Eu estava na Universidade Federal de Sergipe na última segunda-feira. 600 mil jovens fizeram o Enem para entrar nas universidades, só em Sergipe no último Enem. Isso é a força da esperança. É o programa Pé de Meia, um dos programas do governo do presidente Lula. Então é preciso mostrar aqui no plenário, em todos os momentos, esse ódio, esse preconceito. O governo está mal e tem que ter anistia. A anistia neste Congresso se discute porque muitos parlamentares estão envolvidos até o pescoço. Porque grupos empresariais que apoiaram parlamentares estão envolvidos até o pescoço, porque financiaram os atos, porque não tiveram coragem de quebrar o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, mas financiaram, mas ajudaram.
E pela primeira vez nós temos um general preso, nós temos gente presa, nós temos um julgamento sendo feito dentro da nossa Constituição. Veja, mas estão apressando, tem 2 anos que ocorreu este ato de 8 de janeiro. Agora que está sendo, de fato, os mentores, os articuladores que passam a ser réus, tiveram e têm, como jamais teve na história, todo o direito de defesa, e nós defendemos isso, o respeito a todos terem o direito de defesa. Por isso, senhor presidente, para encerrar, toda a solidariedade ao deputado Glauber Braga, todo o trabalho nesta casa e no Brasil, para que não haja jamais anistia àqueles que cometeram crimes, financiaram, participaram, incentivaram o golpe nesse país, e que a gente possa ter cada vez mais um parlamento forte, uma democracia forte, mas mais do que isso, um povo que é o povo brasileiro que construa sua história firme sempre.